conheci pequena, né? Criança ainda, mais de 20 anos. Era um bebê. Hoje também o filho, como que é o nome do menino? Pedro, né? Então eu quero convidar o Regis que vem aqui à frente, o irmão Regis. Irmão Regis, eu tive um grato prazer, pode vir aqui do meu lado, isso, de conhecê-lo e conversamos um pouco. E fui me afeiçoando a este jovem aqui, sabe? Jovem abençoado, porque existe algo que é uma percepção espiritual, né, que Deus nos concede a todos os crentes. Hoje eu ouvi uma pregadora, a pastora Carol, né? E ela falou sobre Pedro. O pessoal passava assim na sombra de Pedro e era curado, né? Ela disse, não vou entrar nesse mérito. Mas é muito simples, sabe? O que é muito simples? É que a palavra de Deus diz que nós somos cheios do Espírito Santo e há um fluir através de nós, né? Primeiro existe aquele que beber dessa água, nele se fará uma fonte que jorra para dentro da vida eterna. Mas aquele sobre quem é derramado o Espírito, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então é isso, são esses rios de água viva. Então a gente se aproxima de pessoas e esses rios começam a ser percebidos, né? E eu percebi este rio, né? Participamos do mesmo Espírito e a graça de Deus sobre o nosso irmão. E um dia eu cheguei para ele e disse, é pregador, né? Sou. Então, você vai nos abençoar com a palavra do Senhor. O irmão Regis, chegue mais perto, vamos orar. Convidar a igreja a se colocar em pé. Estenda a sua mão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos a Tua palavra como inspirada, infalível, inerrante, e que nós só temos a capacidade de compreender a Sua palavra mediante a ação do Teu Espírito Santo. Pedimos então neste momento que o Teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, sobre a vida do nosso pregador de hoje e também agindo sobre a vida da igreja, para que essa semente que o Senhor concede pela Sua palavra, pela boca, Senhor, do Seu profeta, ela seja frutífera em nós, que nós sejamos um solo, ó Deus, receptivo, que o nosso coração esteja aberto para sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, o Teu servo, te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ser sempre. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Também estenda esse carinho, pastor, a toda a sua família. Estenda esse carinho à sua igreja, às suas ovelhas, aos vizinhos aqui do bairro, né? Aos amigos. Eu quero agradecer essa oportunidade, pastor, de estar aqui. Não sou um pregador, sou servo de Cristo. E quando recebi o convite, fiquei muito feliz. Estava orando para Deus, para que Deus pudesse, como diz a palavra, que somos luzes, né? E essas luzes, elas não podem ficar escondidas, né? Tem que ser sempre colocado no lugar alto para que ilumine, né, os lugares. Espero que nessa noite a gente possa nós todos nos iluminar, nos fortalecer, nos aquecer com o amor de Cristo. Amém? Amém. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia. Hebreus 13, 3, 12. Hebreus, livro de Hebreus 3, 12. Eu já conheci então Elisete, né, há muitos anos atrás, e hoje teve a oportunidade, né, pastor, estar pertinho da gente aqui de novo, né? Pois é, Deus é bom, né? Que coisa boa, né?
12. Amém? Amém. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e fiel, para que se apartar do Deus vivo. Vamos repetir? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Tem alguma tradução aí que em vez de apartar tenha outra palavra? Afastar? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Deus, cumprindo um propósito. Um propósito simples, Senhor Deus, de crer no Senhor Jesus e será salvo, Tu e a Tua casa. Estamos aqui orando juntos, Deus, fortalecendo uns aos outros, para que alcançamos, Deus, a boa obra, alcançamos as nossas famílias, alcançamos aqueles que estão perdidos e possamos, Deus, ter o nosso nome no livro da vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Fique conosco nessa noite. É o nosso pedido, a nossa oração. Amém. Amém. Peço que os irmãos salvem esse versículo. Nós vamos trabalhar ele daqui a pouco. Quem tem a fitinha ali ou o papelzinho, coloca ali, que daqui a pouquinho nós vamos voltar novamente a esse versículo. Agora nós vamos voltar um pouco e vamos até Mateus. Mateus capítulo 7 e no versículo 9. Mateus capítulo 7 e versículo 9. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Esse versículo ele traz para mim toda a minha vida, toda a minha esperança, toda a minha graça, tudo que tenho, que sou, tudo que ainda serei nas mãos de Cristo, tem muito a ver com esse versículo. Quando eu estava ainda perdido nesse mundo, eu fui convidado para participar de uma igreja, de um culto, e fiquei lutando para ir nesse culto, até o dia que eu tive coragem e entrei na igreja. E fiquei me perguntando, da onde virá a primeira pedrada, né? Da onde virá os primeiros preconceitos, né? E quando eu entrei naquela igreja, sentei lá no fundo, fiquei bem quietinho lá, escondidinho, e no momento do culto ali, o pastor chamou uma criança para ler um versículo, e essa criança leu esse versículo: qual filho lhe pedindo pão, o pai lhe dará uma pedra. Aquilo foi como se derramasse uma enxurrada de sentimentos em meu coração, porque eu estava no mundo comendo pedra, eu estava no mundo sofrendo, sem amor, sem paz, sofrendo num mundo de ilusão, de drogas, de festas, de amizades, e comendo pedras. Minha vida não ia para frente, minhas coisas não aconteciam. Tudo que eu comia era pedra, tudo que eu fazia dava errado, tudo que eu sabia era que as pessoas apontando para mim, me julgando do como eu era, do que eu fazia. Eu jamais imaginaria que tinha um Deus que cuidaria de mim. Eu jamais teria essa oportunidade de ter conhecido Jesus se não fosse aquele versículo naquele dia, daquela voz daquela criança, saindo da boca dela dizendo: qual filho, o pai, lhe pedindo pão, o pai lhe dará uma pedra? Aquilo mexeu muito comigo, aquilo começou a trabalhar dentro de mim de uma forma que eu não conseguia explicar. Vinha sentimentos, vinha pessoas, vinha sentimentos de pai, de filho, de família, vinha coisas lindas, e eu sentado ali não sabia o que estava acontecendo. Eu não conseguia explicar aquilo que estava acontecendo dentro de mim.
E logo depois ela continuou e ela foi também passeando pela Bíblia e foi mais um pouco ainda para Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, se não compadeça dele, do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Eu olhei e senti aquilo sendo o próprio Cristo, o próprio Deus, falando comigo, dizendo: filho, venha, vem para perto de mim, vem, meu filho, para de comer pedra nesse mundo, para de sofrer com pessoas erradas, para de andar por lugares errados, e venha para a minha presença, venha para o meu caminho, porque jamais eu te abandonei. E aí, irmãos, começou um filme na minha cabeça. Sabe quando começa a passar um filme das coisas na sua cabeça? De anos e anos atrás, aquilo tão rápido passando sobre a minha cabeça, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Eu não sabia o que estava acontecendo, aquilo vinha, aquelas lembranças vinham. E eu lembrei de quando, eu tenho 44 anos atrás, minha mãe grávida, solteira, os pais ainda não tinham um bom entendimento, não sabiam, e muitas vezes colocavam essa mãe para fora, essa filha para fora de casa, porque era uma vergonha, uma filha grávida, uma filha, barriguda, sem ter um pai, sem ter uma família. A minha mãe foi uma dessas pessoas julgadas pela sociedade, pela família, e ela saiu desesperada, grávida, e não sabia para onde ir. E uma igreja aceitou a minha mãe. E essa igreja era uma igreja batista. E essa igreja era um alemão pastor, porque a minha cidade, Panambi, do Rio Grande do Sul, é uma cidade colonizada por alemães. E a minha mãe negra, e um pastor alemão, que não falava no Brasil, não falava português. E a minha mãe sempre trabalhou de empregada para alemães, sabia falar alemão. E a igreja inteira dizendo: pastor, como que você vai pegar uma negra, grávida, colocar dentro da igreja, morar dentro da igreja? Eu, pastor alto, alemão, aquelas palavras alemãs, dizendo: Cristo vive. Esta é a verdadeira mensagem de Cristo, cuidar dos órfãos, das viúvas. Esse é o verdadeiro Cristo. E eu nasci ali no meio daquela igreja, e pela graça de Deus eu fui apresentado para Cristo. Fui apresentado a Cristo quando eu nasci. O pastor cuidou de mim até eu nascer. Cresci com 1 ano, 2 anos dentro da igreja. A minha mãe disse que eu não saía do lado do pastor, onde ele ia, eu ia atrás. O pastor ia para lá e ele disse que eu ia correr atrás do pastor. Vivia do lado do pastor. Mas a vida é difícil. A vida é difícil. Minha mãe solteira, tendo que deixar eu em casa de amigos e amigas para ir trabalhar. Passou toda aquela dificuldade. Logo vieram as dificuldades, logo vieram os amigos para convidar para as drogas. Minha mãe trabalhando no doméstico o dia inteiro, não conseguia dar atenção para mim. E vieram os amigos e deram atenção. O mundo veio e levou-me para o mundo.
me levou para o mundo mais terrível desse mundo, as coisas mais terríveis que tinha para acontecer. E eu lembrando dessas coisas naquele culto, lembrando tudo desse filme de que eu já tinha sido apresentado, e que a minha mãe sofreu muito por mim, eu precisava tomar alguma atitude na minha vida. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida. As coisas loucas desse mundo é para confundir mesmo os sábios. Eles diziam: aquele filho da dona Vera não presta, o filho da dona Vera é um marginal, o filho da dona Vera é um vagabundo, é isso, é aquilo, filho da dona Vera é isso, piada da dona Vera. Lá eles não chamam, né, pelo nome, eles falam o filho da dona, o filho da fulana. Era assim que eu era chamado. Mas Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E eu comecei a crer que Deus tinha o pão vivo que desceu do céu para mim. Não importa o que acontecesse, não importa as dificuldades que viessem, eu vou recuperar a minha vida e vou trazê-la de volta para mim, e vou ter orgulho de dizer para minha mãe: mãe, olha como eu estou. Mãe, olha como Deus transformou a minha vida. E quando eu tinha 24 anos, eu li e recebi isso de Cristo, que uma mãe às vezes pode esquecer do seu filho, pode abandonar o seu filho, mas Deus jamais vai abandonar os seus filhos. E Ele tem na palma de suas mãos gravado o teu nome. E os muros ainda estão sendo construídos. Talvez aos seus olhos e aos meus olhos ainda não veja, mas os muros estão sendo construídos, e eles serão altos, bonitos e fortes. Amém? Voltamos para o versículo que iniciamos a nossa pregação nesse dia. Em Hebreus 3:12. Estava eu dentro da igreja, comunhando, congregando, trabalhando, já tinha emprego, já tinha voltado aos estudos, comecei uma vida nova com Cristo. Um dia eu ia comprar uma moto para mim andar por aí e ir para o culto, e o pastor falou assim para mim: meu filho, você já tem carteira? Eu falei assim: não, pastor. Não, mas não importa, pastor, depois eu faço. Meu filho, venha cá. Pegou uma bicicleta e falou assim: primeiro aprenda a andar de bicicleta de forma correta na sua vida, depois você faz a sua carteira e depois você compra uma moto. Eu comecei a congregar com o pastor, comecei a andar com o pastor e aprender coisas que às vezes o mundo fala: ah, não tem problema, ah, isso não dá nada. Então eu comecei a minha vida, a minha caminhada. Teve momentos muito difíceis. Teve um momento que a pastora me levou para o quarto, um dia da casa, trancou a porta e falou assim: irmão Regis, você quer crescer na sua vida? Sim, eu quero, pastor. Você tem que parar de dar desculpa. Tudo você tem uma desculpa. Tudo você quer dar uma desculpa porque as coisas estão acontecendo na sua vida. Tudo você quer dar uma desculpa. Você tem que parar com isso, irmão Regis. Aquilo foi duro para mim, ouvir aquilo, fosse um puxão de orelha, sabe? Aquele puxão de orelha da pastora. Mas foi tão bom, porque às vezes a gente começa a olhar para trás, para o lado, para o vizinho, para os outros, e não percebe o quanto Deus nos ama e tem para nós. Em Hebreus 3:12, irmãos, ele inicia dizendo: vede, irmãos. Quando ele inicia dizendo irmãos, ele está falando entre irmãos. Na carta aos Hebreus, a gente não fica bem definido na Bíblia se foi Paulo, se foi Pedro, se foi outro apóstolo que escreveu essa carta. Mas não seria isso hoje a total importância para isso hoje. A importância que eu gostaria de trazer é que aqui há uma conversa entre irmãos. Há uma conversa entre irmãos.
Vede, irmãos, então ele está chamando irmãos, vede, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para que se apartar do Deus vivo. Quando a gente fala apartar, do grego, ele vem da apostasia, hebraico, grego, que fala apartar, decaída, disserção, rebelião, abandono, retirar, afastar-se, como o pastor falou. Então, irmãos, quando ele fala que estamos irmãos, e fala para que nós não devemos nos apartar do Deus vivo, está falando para nós, cristãos. E quando Paulo escreve, ou outro apóstolo escreve essa carta, está escrevendo à igreja de Roma, aos irmãos de Roma, que quando Cristo partiu, eles tiveram que iniciar sua caminhada. Mas quando Cristo estava junto com eles, eles passavam as dificuldades, tinham as suas dúvidas, e Cristo revelava. Cristo, através das epístolas, Cristo, através das parábolas, explicava para eles. Mas quando Cristo partiu, eles ficaram sozinhos. E eles começaram a ter confusões, dúvidas, começaram a ter medos. E começaram a se desviar daquilo, do verdadeiro propósito de Cristo. Então ele fala, irmãos, cuidado para não se apartar do Deus vivo. Por que ele fala isso? Porque quando você está junto e você se aparta, é porque você já chegou perto, você já esteve junto. E quando você conheceu verdadeiramente a Cristo, quando você se entregou de verdade, coração mesmo, entregou a sua vida a Cristo, quando você já sentiu o cheiro de Cristo, já pegou nas mãos e já sentou no colo de Cristo, chorando no seu quarto, se deitando aos pés de Cristo, orando, se ajoelhando aos pés de Cristo, quando você já teve esse relacionamento, ele tem aqui uma palavra para dizer, não se afaste mais. Não se afaste, porque virá as dificuldades, virá muitas coisas para afastar você do verdadeiro Cristo, e coisas como a falta de fé, deixar plenamente algumas advertências, exortações, muitas vezes não deixar, não ouvir, quando a voz de Cristo vem. Isso é se afastar do verdadeiro amor de Cristo. Quando a realidade do mundo chega a ser maior do que o reino celestial, o crente deixa paulatinamente, devagarinho, e vai se afastando do amor de Cristo. Porque as coisas do mundo, as realidades do mundo vão entrando. Se não percebe, mas as realidades do mundo, ela vai entrando sutilmente, e vai vindo, e vai entrando na sua casa, na sua família, e vai entrando, e vai fazendo muitas coisas na sua vida. A aparência enganosa do pecado torna a pessoa cada vez mais tolerante ao pecado. Isto é afastar-se de Cristo. A aparência enganosa não tem problema. É só um pouquinho, é só uma vez, é só hoje. Não, isso não vai fazer mal. Isso também vai tornando a tua vida mais fraca. Quando você recebe algo duro no coração, você também fica com aquela dureza no seu coração, como eu recebi naquele momento da pastora. Ela falou, para, irmão Regis, para de ser assim, para de ser, não seja mais desse jeito, tudo você tem uma desculpa. E aquilo ali também trouxe para mim maturidade, me trouxe de volta ao caminho de Cristo, não me deixou se afastar, dizer assim, o que a pastora está se metendo na minha vida, agora eu vou seguir o meu caminho. Não, aquilo trouxe para mim naquele momento tanta coisa boa, tanta coisa que eu não estava vendo. E quando você começa a se afastar, o Espírito Santo também se afasta. Você se sentia tão forte quando você estava na igreja fazendo as coisas com Cristo, e de repente você começa a enfraquecer,
enfraquecer, a parar. Você não quer mais chegar perto de Cristo. Você não quer mais ser exortado por Cristo. Você não quer mais ser podado por Cristo. Todo ano as árvores passam pela poda. Todo ano. Imagina se a videira dissesse assim: não, esse ano eu não quero ser podada. E quando você corta, não sei se alguém já cortou a videira, as uvas, quando passa a temporada, depois caem os galhos, as flores, as frutas, e você tem que cortar os galinhos. Você viu o que sai delas? Você vai cortando os galinhos secos até chegar na partezinha que fica verde, e ali sai uma seivinha, uma seiva. Ela chora, porque está doendo nela. Ela está sendo cortada, está doendo ali, mas ela permite, para que no outro ano ela dê muita uva, uvas verdadeiras, delícias de uvas, aqueles cachos lindos de uva. E se essa apostasia, que é afastar-se de Cristo, continua sem freio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto que não seja mais possível o recomeço. A pessoa já está tão fraca, o pecado já está tanto nela, que ela não consegue mais diferenciar uma vida com Cristo com a vida do mundo. Ela não consegue sentir mais o amor do Pai. O pecado já faz parte da vida dela. Aquilo faz parte da rotina dela. Ela se afastou tanto de Cristo que agora ela não consegue mais voltar. Secou. A fonte que era linda, aquela árvore linda, aquela pessoa linda na igreja, aquela coisa maravilhosa, secou. Foi se afastando. As coisas do mundo vieram, tomaram conta do coração, da vida. E ela voltou a comer pedra. Com a palavra do filho pródigo, ele tinha tudo com seu papai, tudo. Tinha uma fazenda, criação, ele tinha tudo, mas ele preferiu comer pedra lá no mundo. Até o dia que ele percebeu que estava comendo bolotas junto com os porcos. E ali ele se deu conta e falou: Deus, na casa do meu pai, eu tinha tudo. Voltarei para a casa do meu pai, porque sei que ele vai me receber. E ele voltou para a casa do pai. O pai, a Bíblia diz que quando o pai viu de longe aquele menino vindo de volta para casa, mandou preparar uma festa, um banquete, um anel no seu dedo, e mandou matar os melhores bezerros da criação, dizendo: o meu filho que estava morto ressuscitou e está vivo entre nós. O próprio Cristo está de braços abertos, esperando você para cuidar de você. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai machucar você, porque o próprio Cristo está aqui. O próprio Deus está com o seu nome gravado na sua mão. E a apostasia, irmãos, tem levado muitos. Certa vez um pastor contou um testemunho, que certo dia ele abriu o porta-mala do carro, e naquele momento ele pediu para orar. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Ele orou para o seu filho. Os dois estavam trancados, ele e o outro menino, num apartamento, usando drogas. Estavam longe de casa há muitos dias. Um morreu. E o filho do pastor foi salvo. O que Deus revelou para ele foi que alguém estava orando para aquele menino. E pelo outro menino não tinha ninguém. Tem alguém orando por você? Tem? Você está orando por alguém? Está?
poder de Deus vai alcançar, vai trazer e vai fazer essa pessoa comer o melhor que é o maná, o melhor dessa terra. Hoje eu volto para minha cidade pequena, onde todos conheciam como, né, o vulgo, como tal, né? E eu passeio com a minha mãe pela cidade, por aqueles lugares, e com a minha família, com meu filho, com as coisas que Deus tem me dado, pela força que Deus tem me dado, e passeio cabeça erguida, sem dever nada para ninguém, dando testemunho daquilo que, mas não é o cadáver aquele, não pode, eles não conseguem acreditar do que Deus fez na vida de uma pessoa. Nada é impossível para o amor de Cristo. E hoje eu gostaria de convidar você a comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você dessa terra. Se hoje não tem, amanhã terá. Quero convidar você a acreditar e crer no nosso Deus, mesmo quando falte as coisas. Esse amor de Cristo que tem dentro de mim me ensina que não é por aquilo que eu tenho, mas é aquilo por tudo que Deus faz nas nossas vidas. Porque se chegar o dia que não ter, que faltar, o meu Cristo continua sendo o mesmo Cristo. Eu estou na igreja não porque o que Deus fez na minha vida, mas por tudo que Ele representa. Quando os hebreus começaram a se confundir e eles começaram a se desviar, porque eles achavam que Jesus era mesmo como um anjo ou como um profeta, eles não sabiam diferenciar. E aí os hebreus, ele escreveu a carta aos hebreus dizendo assim, que o próprio Cristo deu ordem aos seus anjos para o adorarem. Quando ele fala isso, ele demonstra que ao lado de Cristo está Ele, ao lado do nosso Deus está Ele, e os anjos servindo a eles. Por que eu quero dizer isso? Porque o próprio Cristo trouxe aqui hoje o melhor dessa terra. O melhor. Ele trouxe para nós hoje o manjar de Deus. E eu sei que nós estamos passando dificuldades. Cada um de vocês tem as suas dificuldades, tem as suas dores, tem os seus problemas. Eu sei disso. E o próprio Cristo também sabe. Mas nós temos aqui, hoje, um Deus vivo, que pode transformar pedra em pães. O único. O único. Não vá mais aos enfermeiros, vá direto ao próprio Deus. Não vá mais se humilhar diante dos homens. Não faça mais isso. Vá ao próprio Deus. E eu gostaria de convidar todos vocês hoje, para que nós todos fôssemos agora, diante do próprio Deus, pedir aquilo que está no seu coração, aquilo que está apertando o seu coração. Porque não adianta nós pedir para homens, eles não conseguem fazer nada. Eles não conseguem, os remédios não tiram a vontade de usar droga. Clínicas não tiram. Clínicas não tiram uma pessoa mentirosa. Remédios não fazem isso. E eu tenho um desejo no meu coração, um pedido a fazer. Não para mim, mas pela minha esposa. E eu também sei que cada um de vocês também tem um pedido ao próprio Deus. Então, pastor, não sei se o pastor vai conduzir agora, pastor, eu gostaria de ficar aqui junto para a gente, o senhor dar continuidade e a gente orar junto. Colocar para o próprio Deus os nossos pedidos no nosso coração. Amém? Amém. A minha esposa,
trabalhamos muito e ela teve agora uma ressonância onde apareceu uma enfermidade na coluna. E eu creio no Deus. Eu creio que Deus pode curar e trazer de volta a saúde dela. Está sofrendo, tomando remédios, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas. Está bem difícil. Ver uma pessoa tão forte, trabalhadora, não podendo fazer o que mais gosta. Trabalhar. Eu gostaria que o irmão estivesse orando por isso. Amém? Amém. Deus, quando se revela na palavra, Ele se revela como El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, né? O Deus Todo-Poderoso. E em cada momento na palavra, em cada momento que nós lemos, nós vemos Deus agindo, né? Deus curando, Deus libertando, Deus transformando, abrindo o mar vermelho, mandando maná, a coluna de fogo para aquecer aquele povo no deserto, e Deus vai fazendo, e Deus vai agindo. Moisés, quando teve medo de cumprir o seu chamado, Deus se apresenta como eu sou, né? Eu sou que sou. E Deus, o eu sou, Ele agiu em cada situação difícil pela qual Moisés passou, né? Quando Moisés precisava de uma ação de Deus, ali estava o grande eu sou, agindo. E Ele está aqui, hoje. Verdade? Quem crê? Amém? Amém. Então, existem circunstâncias, né, na vida da gente, que nós precisamos da manifestação, né, de Deus ali, né? A presença manifesta do Senhor Jesus, porque a palavra diz que o Senhor está presente, mas existe um aspecto especial em que Ele se faz presente, que nós chamamos de presença manifesta, e Ele está aqui hoje. Então eu quero convidar a Elisete, nós queremos orar por ela. Está com a criança, então nós vamos orar com você aí mesmo, tá bom? Mas eu convido a irmã Margarida, que vem até aqui. Ela precisa da ação de Deus, da libertação, da cura dos seus olhos, do seu joelho, né? Ela está com alguma dificuldade motora. Chamar o Romildo, que vem até aqui. Romildo, eu conheci ele quando ele jogava futebol, tá? E ele disse que era bom, né? Ele disse que era bom. Não sei, né? Mas tem cara, né, de ser artilheiro. Mas então vem cá o Romildo, e eu quero estender a cada um que precise de uma graça de Deus, de uma ação de Deus, de um milagre de Deus, seja em relação ao desemprego, seja em relação à enfermidade, seja em relação a alguma tristeza no coração, né, que machuca. Eu quero que o nosso capoeirista venha até aqui, representando as pessoas pelas quais ele se preocupa, que são aqueles que necessitam de alimentos, né? Então, o Samuca vai representar aqueles que precisam de alimentos, que ele conhece, né, em tantos lugares, né? Eu vou convidar a Vitória que vem aqui representando a minha mãe, que amanhã sai do hospital. Amém? Amém. Recebe alta, fez uma enorme cirurgia. A Vitória foi consolar minha mãe e chorou, baldes. E minha mãe sentiu-se consolada ao ver aquelas lágrimas, né? E se você... Eu quero que a irmã Maria venha aqui representando a Euci, né? Euci, tá? A Euci também precisa de um milagre, e nós cremos no Deus de milagres, né? Mas alguém, por você ou representando alguém, vem até aqui. Tá? Pode deixar seu lugar. Deus coloca no seu coração por você, ou representando alguém que sofre. E nós vamos orar.
Muito bem. O irmão Regis, nossa, eu sabia que você era evangelista. Deus quando fala, fala mesmo. Né? Então o Regis, ele vai impor as mãos sobre os irmãos aqui. Nós vamos orar. Por favor, irmão. Convido a igreja a se colocar em pé. O irmão Regis pode passar por eles e impor as mãos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor é o Deus dos milagres, é o Deus que age por misericórdia. O Senhor, quando esteve aqui encarnado na terra, ó Deus, o Senhor tinha misericórdia. Quando via um leproso, o Senhor curava. Quando via um cego, o Senhor o fazia ver. E sempre que participava de alguma situação de velório, o Senhor transformava aquele momento numa festa de júbilo, num culto de adoração, ressuscitando os mortos. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia, e nós cremos que a Tua promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se cumpre também neste momento. E eu peço então neste momento que o Senhor esteja agindo na vida de cada um, daqueles que estão representando alguém, que o Senhor esteja agindo naquelas vidas, curando, libertando, consolando o coração, transformando, Senhor, toda circunstância que possa haver ali, aqueles que estão pedindo por si mesmos cura, libertação, que o Senhor esteja agindo também, ó Deus, porque nós queremos que o Teu Espírito nos envolve, que o Teu amor nos envolve, que a Tua graça nos envolve. E quando nós temos um contato com a Tua presença, nós jamais voltamos a ser os mesmos, nós saímos transformados pelo Teu poder. Neste momento eu coloco a vida da irmã Elisete nas Tuas mãos, ó Deus, ela que tem esse problema na coluna, Senhor, que foi diagnosticado. Que o Senhor a esteja abençoando e a esteja curando e libertando neste momento, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é todo poderoso para fazer isso, Senhor. Nós cremos na Tua ação, na vida de cada um, porque é em nome de Jesus que nós estamos pedindo ao Senhor e cremos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, opera na vida de cada um. Te pedimos isso e cremos que o Senhor está fazendo. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Tem uma palavra ainda? Deus abençoe. Agradecemos então a presença do irmão, a presença da irmã Elisete, do Pedro. Né? Uma alegria muito grande e pode ter certeza que virá mais vezes, né? O Regis, ele é membro da Igreja Batista Afonso Pena, né, da qual nós já fomos há muito tempo atrás. Todos aqui, quase todos os irmãos aqui conhecem a Igreja Batista Afonso Pena, e atualmente é lá, né? Não estou falando errado, né? Então, e tivemos então esse privilégio de tê-lo aqui conosco nesta noite.